Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live muito especial dessa quarta-feira. Boa noite, Andréia. Seja muito bem-vinda. Essa live hoje muito especial que farei aqui junto com a Suzana Silvestre Fernandes. Nosso convidado de honra de hoje já chegou, Bruno. Boa noite, bem-vindo. Su, bem-vinda. Vou te chamar aqui, Su. Animadas e animados com essa live de hoje. Então vem pra cá, Su. Boa noite, minha querida Suzana. Tudo bem com você? Filha, melhor agora. Melhor agora. Bem-vinda, minha linda. Muito obrigada. Hoje é uma noite muito especial para nós. Todas as lives são incríveis, mas essa é uma live diferente para nós, né, Su? A gente estava bem animada aí para primeiro para que ele aceitasse o convite e para depois para que ela acontecesse, né? Uma maravilha, uma oportunidade incrível conversar com uma pessoa com tanto conhecimento de um assunto tão interessante, tão apaixonante. Exato. Su, então vamos nos apresentar aí antes de chamá-lo, né? Para as pessoas saberem quem nós somos. Sim. Meu nome é Suzana Silvestre Fernandes, eu sou terapeuta integrativa multidimensional, tenho uns 35, quase 40 anos de jornada, de estudo, de pesquisa, de trabalho. Trabalho com radiestesia, com Theta Healing, com Access Consciousness, com o método Causa Raiz. Sou mestre em Reiki em vários sistemas. Trabalho com os arturianos, com as câmaras de cura multidimensional, com a interface arturiana de cura. Trabalho também com o código da emoção. E mais umas coisas, se eu esqueci, não é por falta de respeito, é porque a gente vai lembrando aos poucos. Muito bem. Meu nome é Mariana Vassa, sou terapeuta. Também trabalho com algumas técnicas e o meu objetivo é te dar consciência para que você viva na presença, saiba quem você é, para que você viva cada vez melhor, soltando as amarras, liberando as emoções que te prendem aos traumas e às situações que você viveu que não foram legais. Inclusive, parar de honrar a sua ancestralidade pelo lado que te limita. Então, também trabalho com comandos verbais, trabalho com a mesa quantiônica, sou consteladora pela mesa quantiônica, trabalho com o código da emoção, sou reikiana, trabalho com os cristais Andara, que trabalham em quinta dimensão, trabalho com os orgonites também, que são o nosso assunto maravilhoso de hoje, entre outras coisas, e a Aura Master, realmente são algumas técnicas, e todas para que você ganhe cada vez mais você de volta. Isso É isso? é importante, né? Que a gente não cura ninguém. A Não, gente é apenas um veículo para que cada um consiga se reencontrar. E exatamente. Exato. o assunto de hoje só colabora com isso. Exato. Vamos chamar ele, não aguento mais, quero ele aqui. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite. Todos Vamos muito lá, bem. Bruno. Mandei o convite para ele, agora só estou esperando.
Ah, boa Boa noite, noite! Bruno Medeiros, seja muito bem-vindo aqui à nossa Gratidão. Deixa eu live. aumentar aqui. Aumentei aqui. Gratidão nossa, a gente está muito, muito feliz e honrada com a sua presença aqui, muito mais do que você possa imaginar. E eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo incrível. É uma honra eu estar aqui, né? A gente veio falando já de um tempo, eu com a Suzana, eu estava de mudança, e aí a gente, não, agora eu consigo, Suzana. A gente conseguiu marcar e foi muito legal. É uma honra estar aqui com vocês para poder falar aqui dos orgonites, para poder compartilhar um pouco do conhecimento, né? Até das experiências que a gente tem. Exato. Bruno, se apresenta aí para o pessoal. Ó, meu nome é Bruno, eu sou terapeuta holístico também, né? Eu vim nesse caminho holístico toda uma vida aí, né? Trabalhando, desde criança a gente vai sentindo uma sensibilidade diferente aí, né? Então eu fui me formando, inclusive esse dia eu estava até vendo a sua mesa, né? Eu me formei com a mesma mesa, né? Eu fiz no Instituto Biosegredo essa mesa, Ah, você fez né? Eu fiz presencial. presencial com Darcy Ah, eu Cavalini. vi que você trabalhava com ela, ainda bem que você falou. Eu queria muito falar disso também, que Sim, legal. fiz com o Darcy Cavalini quando era na Vila Mariana, ali em São Paulo. Tinha na Vila Sim, Mariana, tinha em Sorocaba, tinha em vários lugares, né? Eu não sei agora como que tá. Então, me formei como bioterapeuta, trabalhei muito tempo com apometria ali, né? E aí fui descobrindo os orgonites. Assim, os orgonites me escolheram, né? E aí eu comecei a desenvolver isso, né? E aí eu deixei um pouco o lado de terapia holística e comecei a trabalhar mais com a questão dos orgonites, né? E hoje eu trabalho com um monte de terapeuta, então é um caminho, né? Esse namoro com as orgonites, porque a sensação que eu tenho às vezes é que elas chamam a gente, né? Ela É uma chama. energia gigantesca. Na verdade, assim, a gente passa por todo esse processo, né? A vida vai levando a gente meio que não quer entender ali esse processo do autoconhecimento, né? E aí a gente vai aprendendo meio pela dor, fica doente, e aí, assim, muito resumidamente, a gente chega nesse caminho e bom, vou entrar para apometria. Fui fazer a apometria, aí me senti melhor, né? Porque eu tinha você zumbido no ouvido, fazia presencial, Bruno? presencial, Ah, presencial. bem diferente, É né? bem diferente. É só em grupo. Pelo que eu aprendi, assim, eu sei que tem apometrias que a gente faz. E hoje eu sinto que dá para fazer isso, né, pela mesa, e dá para fazer de várias formas. Sim, Mas a forma sim. com que eu fui aprendendo ali era aquele negócio de grupo. Então era Hum. bem umas coisas até mais densas, assim, que a gente pegava ali. Mas foi ali que eu fui desenvolvendo a minha mediunidade. Né? Na verdade, estava toda desenvolvida e estava toda, né, desregulada. E aí, de zumbido no ouvido, dores no corpo, aquilo ali foi tudo melhorando. Só que ainda não estava 100%. Então eu fui pesquisar sobre os sabe, nessa pesquisa ali, eu via umas coisas meio que de uns sites americanos, assim, de orgonite e tudo. E eu via, falei assim, eu vou fazer isso, porque é misturar resina ali, vou fazer isso. Comprei as resinas, né? Comprei as resinas, só que estava naquele momento ainda que você não tá bem, assim. Então, foi passando, né? E aí, uma semana antes de vencer aquelas resinas, eu não dormia, porque eu sonhava a noite inteira com cristais, com cobre, com não sei o que. Era como se eu ficasse fazendo aquela noite inteira aqueles orgonites. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso daqui. Aí eu fui ver assim a validade daquela resina. Nossa, mas eu tenho que fazer isso daqui. Vou fazer. Fiz e eu tinha uns estalos no ouvido, assim, uma coisa horrorosa. Tava ficando quase louco, assim, por conta de zumbido, enfim. E eu coloquei esse orgonite debaixo. Aí eu coloquei esse orgonite debaixo do travesseiro. No dia seguinte, assim, o negócio melhorou, assim, que nenhum médico conseguia tirar aquilo de jeito nenhum, né? Aí eu falei, nossa, daqui é bom. E aí eu comecei a fazer, né? E nesse processo de apometria, eu fui meio que recebendo essas fórmulas. Então, cada orgonite, ele tem uma função ali, né? Então, E eu comecei a fazer. você diz assim, quando você passava, porque na verdade, assim, para quem não sabe o que é uma apometria, né, e muito por cima, assim, é um trabalho espiritual, Claro. né, que a Uhum. gente faz em grupo para que uma determinada pessoa receba um tipo de liberação ali, né? Isso.
exato. Era durante a apometria que você recebia as orientações ou quando você Não, passava por ela? não, eu passava pela apometria. A apometria foi onde eu desenvolvi minha mediunidade, mas aí foi onde eu conseguia fazer a minha conexão. Ah, Então, meio que entendi. na minha Olha só, meditação era a ali, tua como ponte, né? isso, como um teta healing, né? Que a gente Sim, sim. baixa, era mais ou menos isso. E eu comecei a receber isso. Então, meio que essa espiritualidade falava, né? E até hoje é assim. Então, eles vão falando, mistura isso, isso, isso. Então, como se fosse uma fórmula. Cada um tem uma fórmula, né? Sim. E eu fiz para mim. Eu fiz para mim, assim. E eu postava no meu Instagram pessoal, até que eu estava fazendo o curso de terapeuta. E eu levei, e o pessoal, não, me traz, Bruno. Era uma vez por mês, um final de semana inteiro. Bruno, traz, que eu quero conhecer. Bruno, eu falei, tá bom, vou levar. Aí eu levei, lembro até hoje, era uma caixinha, assim, de vidro, assim, essas meio de relógio, sabe? Sei. Levei com os orgonites ali. Falei, gente, ó, trouxe. É isso daqui, né? Os orgonites são isso. E aí o pessoal comprou tudo. No mês seguinte, Bruno, mas que negócio, que nosso negócio funciona. E aí começou a melhorar sono, melhorou prosperidade, melhorou. Então, assim, a pessoa foi sentindo essa diferença. E aí esses terapeutas que faziam curso comigo, eles começaram a indicar para os pacientes deles. Entendi. E Foi primeiro, começou. as cobaias foram os terapeutas que faziam o grupo com você, né? Não, foi Claro. uma coisa assim. Você vê que foi o orgonite que foi me escolhendo, Ah, né? E nossa, que aí legal. no mês seguinte, eu já levava, já tinha um monte de entrega. Né? E aí eu já estava pagando curso com os Foi orgonites. muito Né? Então você vê. rápido, Bruno. Quer dizer, na verdade, já estava todo mundo esperando você fazer isso, né? Não parece que já estava todo mundo pronto para usar isso aí, né? Total, total. Mas não sei se vocês, até nas terapias, né? A gente às vezes aprende alguma coisa, vai para algum ensinamento e você vê quanta gente estava esperando para você poder levar isso para a pessoa, não é? Exato. É incrível, É né? a Muito conexão, assim, incrível. é uma coisa maravilhosa. E aí, a partir daí, eu comecei a levar esses orgonites. E eu trabalhava na época com os meus pais. Meus pais têm uma loja de móveis de escritório e eu cuidei, né, de toda a parte de internet deles ali, de venda online e tudo. Eu falei, quer saber, eu vou montar uma loja online e colocar esses orgonites, porque, né, você tá vendendo aqui né, tá tendo O mundo procura. é maior que a caixinha de vidro que você levava lá, né? Não, com certeza. Não, aí o negócio É. começou, né? Aí, Aham. aí você já começava a levar outras caixas, tudo, enfim. Aí eu montei esse site, né, os Orgonite Sirius. Então foi tudo meio que canalizado, né? Para que caminho? Você vai meio que a gente vai sentindo, né? E eu fui sendo levado, assim. As coisas foram acontecendo e aí começou a ter procura. E aí eu me dividia entre os meus pais e os orgonites. Até que chegou uma hora que ficou meio que insustentável, né? Porque não tinha como, não dava mais para eu me dedicar. Mas eu senti que eu fiz a minha parte lá, porque eles precisavam de fazer toda essa ponte. Né? Tudo é muito, a gente vai aprender, tudo na nossa vida a gente contribui, né? Porque talvez se eu não Exato, tivesse passado Isso exato. é uma por lá, eles não, né? contribuição. Tem lugares que a gente passou, né, e foram bem desafiadores. E na época eu não tinha tanta consciência, eu falava, nossa, o que que eu estou fazendo nesse lugar, né? Aí quando você olha, consegue ter uma visão um pouco mais macro do que já aconteceu, você fala, nossa, eu tinha que estar naquele lugar, né? Eu tinha que aprender tudo aquilo e conhecer aquelas pessoas, e até passar pelos desafios para entender o que que eu não escolho mais, né? Exato. Sempre assim, né? Exato. E uma coisa assim, não, maravilhoso, sou super grato, tudo a nossa vida é grato, mas vocês conhecem terapias, vocês sabem que os nossos pais é onde a gente tem muito que aprender, a família é onde a gente tem muito que aprender. Sempre. Então, imagina eu, super, super assim, criativo, cheio de ideias, assim, e a gente não podia mudar um móvel de lugar. Então você se sentia assim preso, meu Deus, não posso fazer nada. E aí o que eu consegui fazer, o que eu pude fazer foi de grande ajuda para eles também, né? Porque já vem de uma forma de pensar diferente. Então saí super bem, super, né, abençoado e aprendi tudo que precisava aprender ali. E Que aí agora bacana. tá aí, né? Esses anos todos já. Acho que já tô são 9 anos já de Orgulho de Sirius. Olha que Nossa, maravilha. que coisa maravilhosa. Vou, 9 anos. é, esse tempo todo que eu acompanho o seu trabalho, que já tem uns 2 para 3 anos, todas as
orgonites que eu comprei contigo, não tem um trabalho terapêutico que eu faça que eu não use os orgonites. Não tem, não tem. Inclusive a mesa que eu canalizei e faço atendimentos com ela, tem determinados movimentos na mesa de manipulação de energia que eu uso a orgonite para potencializar o trabalho. Maravilhoso. Maravilhoso. Bruno, não dá para a gente mensurar o alcance de um trabalho com uma orgonite feita da maneira adequada. Exato. Exato. E é muito bom a gente ser um canal de contribuição positiva na vida das pessoas. Isso faz a gente um calor. Olha lá, a Andréia, ela falou exatamente o que eu ia falar. A Su que me apresentou os orgonites do Bruno. Foi exatamente isso. A gente estava numa videochamada e ela falou assim para mim, Mari, espera, eu tô para te falar um negócio. Olha, eu vou te mostrar aqui. Aí ela pegou lá os 99, que agora já são 599. Ela pegou e falou assim, olha aqui. Isso aqui, orgonite, você conhece? Eu falei assim, olha, assim, bem por cima. Não, olha, eu vou te passar o link dele, você entra lá, você compra esse, você compra aquele. Você não tá entendendo, Mari, o que é isso aqui. Olha, potencializa o trabalho, você tem que conhecer. Mas ela fez uma propaganda que eu falei assim, nossa, Suzana, mas você conhece ele? Porque eu até achava que vocês eram amigos, porque ela falou, não, mas é um trabalho fantástico, você vai lá. E ela estava 100% certa. E assim, tudo que ela falou do trabalho com os assistidos dela, eu também faço. E acho que você viu, né, a foto da minha mesa na constelação, sim, que tem duas aqui em cima. Então, dependendo do que traz aquela constelação, né? Quando eu abro o campo, eu já sei, porque ela, igual você falou, elas chamam, né? Eu sei que parece papo de doido, mas é só outro doido para entender o que a gente está falando aqui, né? Sim. Elas chamam e assim, trazem aquela potência até para a constelação ali. Sim. Estou falando aqui do pêndulo, né? Que foi o que eu indiquei, o pêndulo de orgonite, que foi o que deu a ela segurança para trabalhar com a radiestesia. E a Daniela também. Daniela é maravilhosa, né? Daniela no pé do filho dela. Daniela, olha, eu falo para ela, falo, Dani, olha, quando você quiser, pode me dar de presente, porque assim, eu acho ela maravilhosa. Ela dá de presente, além de consumir. É maravilhosa. Que presente melhor que esse? Essa Dani é fantástica. Sim, a gente conversa muito. Eu converso muito com a Daniela, tudo. Já era uma amiga já, né? E assim, essa é a beleza do orgonite. A gente consegue, né? O orgonite, quando ele é bem feito, ele é canalizado, né? Existem diferenças, né? De orgonite, tudo. Ele precisa ser energizado antes. Então, quando ele é bem feitinho, tudo direitinho ali dentro do propósito, você pode usar qualquer terapia que ele vai funcionar. Você pode usar na mesa, você pode acender uma vela e colocar o orgonite ali com uma intenção. O orgonite por si só ele já vai funcionar, né? Mas isso que eu ia te falar, Bruno, porque assim, a gente quer muito... Isso um pouquinho mais para frente aqui, que senão a gente vai colocar muito as conversas sem um nexo para a turma. Mas a gente sempre trabalha aqui falando para as pessoas, né? Tanto para os nossos assistidos, para quem está aqui, nas nossas conversas, o quanto é importante a intenção. Sim. A gente sabe que você vai contar para a gente, né? Das diferenças, dos tipos e tal, mas sempre vai também andar junto a sua intenção de fazer aquilo lá, né? Claro, porque a gente bloqueia, né? Nós também podemos bloquear ou potencializar, né? Exato. Então, assim, funcionar vai funcionar. Tem gente que fala assim, eu comprei pro meu marido, ele... Não sei se vocês percebem, não sei se vocês quando chegaram, mas você coloca o orgonite no quarto, principalmente os primeiros orgonites, você sonha, você tem uma liberação do subconsciente ali, né? Então, assim, muita gente fala, é uma viagem bem louca no começo, né? Porque é uma limpeza. Então, assim, e às vezes ela fala, eu coloquei meu marido é médico, é super, assim, sabe, né? Não tem nada de holístico. Sim. Mas ele falou que essa noite ele sonhou a noite inteira. Tipo, eu dei risada, mas eu não falei nada. Então, eu sempre ouço umas histórias assim, né? Então, os orgonites, eles têm esse poder de limpeza, né? Assim,
Eu, é, eu indico para todo mundo, e as minhas orgonites, elas têm personalidade própria. Por exemplo, Também. aquela orgonite pequena de colocar no celular, Ah, comprei uma para mim e uma para minha irmã. A hum, minha, simplesmente, ela resolveu que ela não queria entrar no celular, ela resolveu que ela fica oscilando. Ela mora na beira do computador, e quando eu abro a mesa, ela vem para a mesa, porque na mesa tem um gráfico exatamente igual, aí ela fica bonitinha ali. Quando acaba o trabalho na mesa, ela imediatamente parece que escuta assim: ou me devolve o meu lugar. e ela é incrível, né? É incrível, né? Não sei se você vai lembrar, Ah, teve uma compra que eu fiz com você, ah. que eu comprei um pingente. Eu abri a caixa e não estava o pingente. Aí eu mandei para você a mensagem. Falei, Bruno, não tá faltando o pingente. Aí você prontamente, não, vou te mandar e não sei o quê. Aí eu abri uma gaveta, um outro lá. Eu não entrei, eu não peguei a caixa que chegou e levei para o lugar onde estava a escrivaninha. Não, eu abri a gaveta e estava lá o pingente no saquinho. Eu fui olhando assim, realiza, amigo. É assim. É mágica, eles têm vida própria. Eu fiquei com aquela Isso mesmo. coisa do pingente, assim, com aquela coisa assim de. Eu tô maluca, gente. Não, não tinha, Bruno, não tinha como o pingente ter saído da caixa e ter entrado na gaveta da escrivaninha, Sim, né? Só estava eu aqui. Aí eu mandei mensagem para você. Eu falei, já veio, ele já se veio. sim, acontece, eu não sei se você, porque quem é mais perceptivo acontece isso. Às vezes o orgônio chega, as pedras estão no lugar. E não tem, assim, logicamente a pedra está no lugar, dali a pouco a pedra está no outro. E você fala, e não tem, gente, não tem como. Física, na física mesmo, não tem. Ela muda, fala, Bruno, meu orgonite ele tava meio opaco. Quando ele chegou, dali a pouco ele tá de outra forma. Isso é muito comum das pessoas me Uhum. falarem. Eles me mandam foto. Ah, isso é verdade. Esse aqui, que eu até fiz a chamada lá, Sim. esse aqui era bem opaco, é verdade. Aí eu até falei assim, sabe quando você dá aquela murchada? Eu falei, ah, caramba, quando eu vi no site era tão brilhante, tão não sei o quê. E aí acho que ele escutou e falou, opa, peraí que já vou arrumar isso para você, Já vou Mari. trabalhar, né? É isso mesmo. Acontece. E, e é fantástico. Eu adquiri esse aqui, né? Uhum, Até você explica para a turma, claro. Bruno, o que que é, para que que serve esse aqui? Uhum. Sim, vamos começar, né? Vamos explicar o que são os orgonites. Às vezes as pessoas nem Isso, sabem o que é, né? é Então eu vou pegar um verdade. aqui, porque a gente começou aqui, é legal, é maravilhoso, e aí, vamos Já lá. já estamos lá na Vamos frente. começar então do que são os orgonites. Os orgonites, eles são os transmutadores energéticos. Eles vão transmutar a energia. Então ele tem que ter item básico para o orgonite funcionar. A resina, que é essa daqui, né? O cristal tem que ser um cristal de quartzo. Pode ser quartzo verde, pode ser quartzo rosa, pode ser quartzo branco, transparente, tem que ter quartzo. Então todas vão ter um quartzo ali, né? E o metal. Então esses três são os componentes. Eu gosto muito de colocar tudo que eu faço, eu coloco cobre, porque o cobre ele é um bom condutor, né? Porque ele vai puxar a energia do ambiente, então toda essa energia que está no ambiente ali, que é uma energia que às vezes está desregulada, e vai enviar para o ambiente a energia já transmutada. Então, essa é a função básica dos orgonites. O que me veio quando a espiritualidade começou a me pedir para fazer esses orgonites? Bruno, você vai colocar fórmulas de cristais ali dentro. Então, quando eu fui procurar sobre orgonites, tanto que hoje eu moro em Buenos Aires. E aqui em Buenos Aires, ninguém conhece, todo mundo conhece orgonite, mas orgonite é um transmutador de poluição eletromagnética. Ninguém usa orgonite para saúde, ninguém usa orgonite. Então, assim, provavelmente talvez seja até alguma coisa que eu tenho que fazer aqui de levar agora, né? Eu sinto isso, Com né? Mas, certeza. então eu chego assim, eu faço um curso que chama biodança. É maravilhoso, gente. É uma dança terapêutica e tal. Conheço, Maravilhoso. Você conhece? conheço. É Meu pai maravilhoso.
Dança, minha irmã mais velha fez biodança. Ah, eu adoro. É Ah, é? maravilhoso. Então, É, é maravilhoso, gente. É uma pena que em São Paulo tem poucos lugares. Eu vi que São Paulo é mais para o centro, né? Porque eu vou sempre para São Paulo para fazer os orgonites. Eu vou e volto, né? E em São Paulo tem pouquíssimos lugares. Aqui tem toda esquina. Porque foi um chileno que morava na Argentina. Então eles descobriram. É uma coisa assim maravilhosa, assim, de limpeza energética. Super recomendo. E eles não é transformação. conhecem. Eles E não como é conhecem. que é termina do Isso, do orgônico. Então eles não conhecem essa forma. Então aí a espiritualidade pediu e falou assim: olha, então a gente vai fazer orgonites para cada frequência energética. Então a gente vai ter para a saúde, a gente vai ter para cura emocional. Esse, por exemplo, é para estímulo de coragem, para aumentar a vitalidade, para melhorar o sono, que é esse daí, né? Para melhorar o sono, para melhorar a ansiedade, esse também faz essa função. Então eu fui recebendo ao longo do tempo, inclusive colocando essa terapia em mim, porque algumas coisas, né, a gente vai se trabalhando mesmo, algumas coisas não, tudo a gente vai se trabalhando, e aí eu fui fazendo, né? Então é uma fórmula, cara, é como se fosse uma fórmula de bolo, não dá pra gente mudar muito também, né? Porque às vezes a pessoa ela quer, eu quero colocar esse cristal com esse cristal com esse cristal, mas qual que é o Eu ia te resultado? perguntar isso, se as pessoas pedem para que seja específico para elas. Então, específico assim, geralmente, o que eu consigo fazer pelo fato das terapias e de ter a mesa, eu consigo fazer uma leitura energética, né, da pessoa, ela fala, Bruno, eu tô com esse problema. E aí eu vejo se tem alguma coisa por trás e faço, de repente alguma coisa de antepassado, de repente alguma coisa de algum padrão dela. Então, eu tô com problema financeiro. Às vezes não é o financeiro ali a primeira coisa que a gente tem que trabalhar. Às vezes ela carrega coisas, energia de antepassado de pessoas ali que não conseguiram fazer o que gostaria de fazer, não conseguiram prosperar como gostaria. Então a gente tem que trabalhar o corte com essas energias, né? Com muito respeito por essa ancestralidade, porque a gente, né, a gente tem a nossa vida hoje porque eles nos deram a vida, mas tem coisas que a gente não precisa carregar. E aí, através dos orgonites, a gente consegue fazer essa limpeza. E a pessoa fala, nossa, parece que agora a coisa está caminhando, né? Então, essa fórmula que veio, assim, essa forma diferente de fazer o orgonite ali. Que hoje muita Aí gente você faz... consegue dar uma adaptada para aquele seu assistido ali naquele momento, né? Isso, é como se fosse você vai dar um medicamento para aquela pessoa, um floral, né? Não adianta, Sim, você vai dar um floral. Mas eu quero tomar o floral X, né? Mas o floral que você precisa é o outro, né? exato, Eu achei essa flor linda. Eu achei essa exato. flor bem linda, mas eu quero tomar essa. Mas você tem que trabalhar essa outra flor, né? Então, É o que eu sempre falo para eles. Eu falo assim, uma coisa é o que vocês falam, né, do que vocês estão sentindo. Outra coisa é o que o campo me diz, né? E aí a gente vai ajustando isso de acordo com o campo, claro, levando em consideração. Mas o campo não mente, né, Bruno? Não adianta, né? o campo não, gente, o campo não mente e assim geralmente tudo que a gente acha que a gente sabe não é. Então por isso não é. Aí você pensa, se a gente está com aquele problema, não, é isso. Fala, deixa eu ver aqui seu campo. Veja bem, né? E aí você tem que saber levar para a pessoa. Suzana, com todos esses anos de terapia, vocês aí como terapeuta aí, a gente precisa ainda, olha, e aí você tem que quebrar aquela resistência do eu sei a realidade como ela é, mas estou sofrendo. Então, peraí. Né? Vamos ver. Tem tudo Qual que é o caminho? de você poder mostrar um outro caminho para a pessoa, né? Eu tô Exato. com uma assistida que eu dou uma orientação para ela em relação aos atendimentos dela e ela falou, fulana, assim, eu falei, então, ó, o padrão da fulana é esse, que aí eu fiz a leitura do campo da pessoa. Eu não posso dizer isso para ela. Eu falei, não pode. Você vai dizer para ela que ela dá conta. E não que você Também tem isso, né? Por isso que a gente vai ali com jeitinho, ajustando, né? É um trabalhinho assim de formiguinha, porque às vezes você arrebenta a pessoa, né? Não dá. E que eu vejo a importância da orgonite. E quando você fala para a pessoa assim, compra uma orgonite assim, olha, e assim, eu não falo compra uma orgonite assim, eu falo assim, entra no site do Bruno, porque eu sou caramba.
Eu já mando o link direto. Ó, vamos lá, tem tantos comentários maravilhosos aqui, tantos de gente agradecendo, depois de conhecer o que melhorou. Aí tem agora a Bárbara assim, descobri tanta coisa com as leituras de campo do Bruno, indicação de orgonite, só gratidão. É isso aí, Bárbara, é incrível, né? Só passando e conhecendo para entender como é possível a gente mudar o padrão, mudar a frequência. E o que me encanta muito é a velocidade, porque é rápido, né? É porque trabalha na energia, né, gente? A gentileza da energia da orgonite. Sim. Ela transforma isso tudo sem botar o pé na porta. Sim. Ela é leve. Nem na porta, nem no peito, né, Su? É suave. As transformações acontecendo sem a pessoa perceber. Quando vê, tá diferente. Isso eu acho muito legal. Muito legal. Isso me encanta profundamente. E assim, não abro mão. Tem aqui eu botei aqui um monte. Vou até botar para vocês. Mostra. Olha ali. Já separou tudo. Que beleza. Eu avisei, hein, gente, que no começo eram 99. Olha que lindas. Lindas, Su. E, Bruno, eu queria te falar uma coisa que eu não sei se... Eu nunca perguntei isso para a Su. Aqui, elas gostam de ficar juntas. Elas trabalham, né, cada uma para o que... Mas depois, elas vão para o mesmo lugar. Juntinha, então, sim. Ficam ali juntas. Suas também, Su? Elas são fofoqueiras, eu acho. Eu acho que troca uma ideia grande ali, né? Como que funciona? É assim. Você pode deixar todos os orgonites num lugar só, como se fosse um ponto de força. Então, acredito que elas se unem ali para ter um ponto de força. Isso também. Né? É onde elas se recarregam, né? Exato. Tipo, ficam ali... Porque elas conversam entre elas. Então, assim, tem um negócio assim. É um negócio assim. Muitas vezes a pessoa volta... vou voltar aqui no problema, deixa eu ver. Vamos ver um... Olha, eu tô aqui com problema de prosperidade. Vamos na prosperidade. Isso aqui é de prosperidade. Aí você vai lá e coloca esse orgonite. Colocou lá o orgonite. Aí ele tem que trabalhar na prosperidade? Sim. Só que muitas vezes você está recebendo... Olha ali. Ela tem todas já, né? Não vale, viu? Não vale. Não vale, viu? Me aguarde, dona Suzana. E aí ele... Daquelas grandonas, entendeu? Sim. Que é para já... Para já ter aquela a power, né? Já explodir tudo. Adoro. E aí, Bruno? Então aí ela vai falando. trabalhar nessa questão de prosperidade, né? Que tem vários casos de pessoas assim, para fechar negócio, colocou orgonite ali, voltou a prosperar, cresceu, então maravilhoso. Só que muitas vezes o problema não é a prosperidade em si. Às vezes aquele local, aquele comércio, aquela pessoa, ela está com alguma interferência de energia externa. Ela precisa de proteção energética. Então, aí quando ela coloca o orgonite de proteção energética, aí a prosperidade começa a fluir. Então, os orgonites, eles trocam energia, respondendo a essa pergunta, eles trocam informações entre eles. Mas, às vezes, se você não tem aquela linha energética que você precisa, por exemplo, de saúde, de cura emocional, ela vai tentar puxar do outro, vai ajudar no geral, porque o orgonite, ele ajuda no geral, mas se você tem aquela linha específica, ele vai potencializar. Então, você pode ter todos no mesmo lugar, ou você pode fazer como se fosse uma rede pela casa, que eles conversam entre si. Você vai sentir como o seu orgonite, ele vai falar com você. Acontece isso, tá? Que eu tava mostrando aquele lá, porque antes de você explicar, né? O que aconteceu? Esse aqui ajuda na ansiedade, ajuda a melhorar a qualidade do sono, né? Se tiver mais coisa, você vai falando. O que aconteceu? Chegou um período, há uns 2 anos atrás, que eu tenho 2 filhos, né? E eles pararam de dormir. Cada um no seu canto, e assim, toda hora vinha lá, me cutucar, mãe, eu não tô conseguindo dormir. E a outra, não, ela só tem 10 anos, tinha 8, então imagina, né? Ficava cansada e tal. Eu falei, bom, eu vou experimentar esse aqui. Bruno, e você avisa que, assim, esse não é brincadeira, que às vezes tem que deixar até fora do quarto para poder dormir depois, né? Se eu te falar
que em 2 dias acabou o problema da insônia dos dois e nunca mais eles tiveram esse negócio. Sim, você vê, é uma linha energética. Por isso que aí, só voltando aquele negócio, falar, as pessoas às vezes elas querem um personalizado com a cor X, com aquela cor, com aquela. Posso Não fazer, é? gente? Eu posso fazer. Só que assim, eu não vou poder te falar que vai te dar o mesmo resultado que as outras, porque não vai, porque é uma linha energética, né? Igual se você colocasse um orgonite ali de outra coisa, de proteção de lar e carro, talvez não daria esse resultado, Não, porque e eles assim, precisavam da questão do você falar sono. para mim, o Mário, você está falando então que nunca mais seus filhos, né, tiverem insônia, mas assim, coisas pontuais. Então, por exemplo, às vezes ansiedade com uma prova final, aí vai ter uma festa ou tem um passeio, alguma coisa pontual, mas do jeito que estava, um troço desandado, sem nexo, entendeu? Procurei a procedência, sabe quando tá igual fumaça? Não estava achando nada. Uhum, Aí veio, né, o pensamento, compra aquela orgonite do bom, gente, essa aqui. maravilhoso. E aí, em 2 noites, pum, sumiu, a fumaça dissipou, o sono Maravilhoso. chegou, e tudo certinho. Maravilhoso, Maravilhoso. viu? Você ia falar, Suzana? Eu acho fantástico que, assim, eu volto e meia, como eu tomo remédio para pressão, Uhum, há um desequilíbrio, né, de sódio e uhum, potássio, então volta e meia eu tenho. E assim, a primeira que está no rumo do lado da cama é a que vai. E em questão de 3 segundos, acabou. É uhum, você encostar o orgonite naquelas câmeras assim, bem bacanas da batata da perna, que parece que uhum. vai. Resolve ali, pum, 3 segundos. E isso não acontece com absolutamente mais nada. Né? Sim, sim. Mas Você as puxou um pessoas negócio muito elas legal. tendem na terapia holística, né, que a gente trabalha, às vezes as pessoas elas chegam assim colocando muita prova também, né? Porque assim, elas vão no médico, elas tentam 10 remédios, gastam todo o dinheiro que tem ali, a fé na farmácia, não tô falando que tem que se largar o tratamento, não é isso, mas a fé na farmácia, no médico, essa daí ele não perde nunca, ele vai tentando. Agora, quando ele procura uma terapia holística, que você fala, olha, às vezes é necessário a gente esperar alguns dias. A pessoa ela quer o resultado imediato, porque senão você já entra em descrença. Exato, Né? Então também tem isso, né? Mas o orgonite exato. ele tem essa leveza, ele vai fazer a função, mas muitas vezes ele precisa de um trabalho mais a fundo, né? Ele precisa de algumas outras orgonites ou Então, até um assim, ó, terapeuta junto. duas coisas para falar, então vou segurar aqui para não esquecer. Manda ver. Para completar o que você falou, é assim, como nas nossas terapias aqui, né? Independente do seu assunto, que você vá tratar com o Bruno, ou que também a gente trate aqui com as orgonites, precisa da sua parte, né? Uhum. Você precisa fazer sua parte, se autorresponsabilizar pelas coisas, né? Com as informações que virão a partir da leitura de campo, das coisas que a gente for tratando na sessão. Porque senão, o que acontece? A orgonite vai lá, trabalha, as nossas ferramentas trabalham, mas não sustentam a transformação na sua vida, né? Quem vai Exato. sustentar isso é você, Sim, né? exato. Por isso, não é? Sim. Pode Ah, ter responsabilidade pela sua caminhada para a orgonite. A orgonite, assim como todas as outras terapias, elas são auxiliares e elas são dínamos de potência para que você se cure, para que você seja exatamente quem você é. Exato. Perfeito. Comprometimento. Não adianta Sim, ele. eu chegar e comprar 30 orgonites, dormir com elas em cima de mim e não me movimentar para absolutamente nada, não me responsabilizar. Perfeito. exato. Perfeito. É exato. Uma Ele. assistida falou isso, eu falei, acho que na outra Aham. live. Não, eu não quero mais passar com você. Não mudou nada. Eu falei, então, mas você fez tudo o que a gente combinou, todos os movimentos, exercícios, pensou, lá, lá. Não, não, não. Eu paguei você, você que tem que resolver, né? Mas, então, Não vai mudar nada, né? esse é o E não mudou. esse é o capitalismo selvagem, né? Eu te paguei, você tem que me dar o resultado, né? Então é por isso que eles não perdem a fé
no santo médico, né? Porque, assim, eu paguei, eu tenho que ter, e geralmente não tem resultado, né? Mas eles... Mas tudo bem, Eu entendeu? concordo com você, Bruno. Ó, eu estava aqui segurando. E a segunda coisa é com o que a Su falou de colocar, porque no caso ela tem algumas câimbras recorrentes, né? Uhum. Bruno, de você falar essa ação no físico também, porque a gente está falando prosperidade, proteção, coragem, abrir os caminhos e tal, mas elas também agem diretamente e rapidamente no físico, né? Sim. Então, explica para o pessoal isso aí, por favor. Sim, a gente consegue trabalhar, tem dores, orgonítico a gente consegue trabalhar para dores, a gente consegue trabalhar dores emocionais, então às vezes a pessoa tá com aquela angústia, aquele aperto no peito, aquele negócio, fala, meu Deus, não sei o que eu faço. Deita um pouquinho, coloca o orgonite no peito e dá uma relaxada, você vai ver que aquilo ali vai se dissipando. Então, cãibra, dor de cabeça, muita gente assim, com dor de cabeça, ó, a Dani falou assim, ó, orgonite para dor aguda, excelente. Né? Então, toda essa parte do corpo, ela, até para a saúde, eu tenho pessoas, né, que passaram por um processo de câncer ali, que elas fizeram todo o processo ali de quimioterapia, não é para deixar de pular isso de jeito nenhum, mas é para fazer o processo, e a pessoa ela não teve efeito colateral, ela passou tudo direitinho, ela melhorou. Então, assim, Nossa, que é maravilha. maravilhoso. Assim, quando uma pessoa deixa um depoimento desse para você, você fala assim, zerou, valeu a pena, né? Já tava, qualquer problema já valeu a pena, que é É maravilhoso. uma sensação inexplicável, né? Que a gente fica. É uma gratidão com uma felicidade, com uma leveza, né? De tudo. Então, emendando com Claro. isso, que eu tenho ela aqui, que é a pra gente usar Pra dor. quando tem dor, né? E é maravilhosa. Meus filhos já conhecem e eles já pegam. Mas aí o que acontece? Como usa na mão aqui de todo mundo, eu vou ver se dá para ver aqui, ó. A resina quebrou aqui Uhum. e aqui. Dá para ver, não Dá dá? pra Ó, ver. ó. Pouquinho dá pra ver, sim. Então, as pedrinhas, os cristais estão intactos, nada com eles. Então, eu queria te Uhum. perguntar o seguinte: quando acontece isso, que, ao meu entendimento, quebrou um pouco, ele Uhum. ainda tem a mesma eficácia? Ó, no seu caso, 100% de eficácia, tá? Quando, Eba. sim, pode continuar usando normal. É mais uma questão, às vezes a pessoa fala, eu não quero olhar para ele quebrado, mas ele tá funcionando normal. Agora, se a resina rachou, né? Eu vou pegar um orgonite aqui, que esse orgonite cone, ele é mais fácil de cair, de quebrar, às vezes. Se ele tirou uma parte que tem resina, que tem cristal ou que tem metal, né? Aí você tem que substituir, porque ele já diminuiu essa função. Agora, quando tira só uma partezinha da resina ali, é um É. acabamento, então não tem problema nenhum, tá? É, Maravilha. Já tira a dúvida, né? Isso, sim. e pedindo uma orientação, Vamos lá, dizendo que ela fez uma pergunta ali. comprou uma e disseram que era para conservar embaixo do travesseiro, se é correto, e que a cor é cinza. Aí a pergunta, ela comprou sua ou comprou Sim, de outra pessoa? então, isso que é legal de falar. Assim, não tem como a gente falar do trabalho de outra pessoa ali, porque o orgonite ele é muito pessoal de quem faz, né? A energia, como ela é feita, como ela é intuída. Então, assim, se a pessoa te falou que é para colocar debaixo do travesseiro, você vai colocar debaixo do travesseiro porque você confia no trabalho daquela pessoa. Porque o orgonite ele é um portal energético, né? Então, toda vez que você coloca um portal energético, você tem que saber da onde que vem, você tem que saber se a pessoa sabe. Tem gente que compra orgonite que é feito em máquina na China. A gente não sabe como o cristal ele tem energia, gente, Eu né? darei Então assim, testemunho agora ao vivo aqui. vamos lá, manda ver. Olha lá, a Nada Suzana já sabe. Eu estava fazendo uma sessão coletiva e a Uhum. minha internet travou a ponto de cair, né? Uhum. Como tinha acontecido algumas quedas aqui de energia, de internet naquele dia, eu coloquei a responsabilidade 100% no aparelho ali, porque não era operador, era o meu equipamento e tal. Aí eu consegui voltar, e quando eu percebi, tinha uma orgonite, que é de um outro lugar, né? Uhum. Que é uma pirâmidezinha, que, na verdade, eu ganhei de brinde numa compra, mas ela estava aqui em cima de uma prateleira. Só que ela estava atrás do meu computador. E aí, na hora me veio a intuição,
intuição, mas aí que acontece, né? A gente não tá muito presente às vezes, e aí escapa e a gente não percebe o recado. Quando foi na live, que só eu travei, e a Suzana ficou com a convidada e conversando, e conversando, e conversando, falou, gente, só sou eu. Mari, a gente tá te vendo travada e tal. Realmente foi o final da live, eu tive que encerrar. Eu tava no mesmo lugar que o Orgonite atrás, né? E aí eu comentei com a Suzana. Eu falei, gente, essa Orgonite me derruba a minha internet. Não é possível. E aí eu testei uma outra vez isso. E realmente, Bruno, realmente assim, aí eu peguei, falei, olha, muito obrigado, agradeço tudo, mas assim, Foi. eu amiga. não tô precisando de alguém que derruba a minha internet. Sim, porque você vê que... E aí eu dei cabo na pirâmide ali, agradeço, e assim, era a única que estava aqui. Sabe quando tá atrás da sua tela? Até tinha esquecido, mas aquele dia eu levantei e falei, opa, esse negócio tá aqui. Então, assim, realmente, dá a impressão que aquilo foi feito, sei lá, igual você falou, em algum outro lugar, por uma máquina, sem os elementos necessários, porque assim, ela tinha uma função totalmente equivocada, né? Sim, porque ela estava desregulada. Existe, assim, Exato. É como se for, porque antes de você fazer orgonite, precisa fazer toda uma calibragem desses cristais. Se você não faz, não tem como. Então, assim, você tem que confiar na pessoa. Igual, ele falou que tem que fazer isso. Se ele falou, a gente faz, segue, porque é como ele intuiu, como é a forma que ele faz, né? Mas, assim, tem que saber de onde que vem. Às vezes a gente quer... Você vê uns orgonites super lindos, e tem, se você for entrar no AliExpress, você vai ver uns orgonites lindos. Mas aquilo é feito de máquina. Viu, Bruno? Vou te falar assim que você virou concurso. Eu não fuço orgonite de lugar nenhum. Tô sendo muito sincera. A turma me conhece, eu falo mesmo. Não entro mais. Chega, entendeu? Chega. E ó, mostra mais no Gonite aí, Bruno, pra turma. Pra atiçar o pessoal. Vamos lá. Então. Ó, mostra pra prosperidade, pra área do relacionamento pessoal. Vamos lá. Olá, então a gente tem. De prosperidade, a gente já mostrou. Olha lá, ganhei orgonite de outro lugar e coloquei na sala, na área da prosperidade da casa. Vou tirar já. Olha lá. Já vai... Gente, se não estiver funcionando, a gente tira. Né? Pelo visto não tá, né? Que se ela tá correndo ir lá tirar. Isso mesmo. Então... Agora você vai adquirir do Bruno, que ele vai mostrar aí para você. Agora vamos lá. Então, assim, existem tipos de orgonite, tá? Então, existem os de ambiente. Então, as pirâmides, elas pegam um ambiente. Pirâmide, estrela e o cone, eles vão pegar um ambiente maior. Tinha essa pergunta, se tinha diferença da pirâmide com o redondo. Sim. Muito bem. Vamos lá. Aí tem o redondo. O redondo, ele também serve para ambiente, mas é um ambiente um pouco menor. Então, vamos dizer que a pirâmide, ela vai pegar 1, 2 quartos. Se você vai colocando a cada quarto ali, ele vai conversando entre eles. Esse daqui, ele vai pegar um pequeno espaço. Então, por exemplo, você colocou lá na cama dos seus filhos. Vai pegar aquela parte ali, ou numa mesa de trabalho, ou um carro, né? Às vezes a pessoa trabalha ali, de Uber e tudo, coloca o orgonite ali de proteção. Gente, de carro, gente, eu tenho tanta história de pessoas que bateram o carro, assim, o carro ficou nada, e só no lugar da pessoa do orgonite ali, a pessoa intacta. Assim, se tivesse encapsulado, né? Encapsulado, mas assim, uma terapeuta, ela me propôs... é o do carro, Bruno? Mostra aí essa proteção do carro também. Esse é do carro. Chama Laricar. Ele é de proteção, tá? Lindo então, esse. É pro Laricar. Tá? E existem os pingentes, que são menores, que inclusive eu estou usando aqui meu pingente, né? Que você não precisa. Olha aí. Olha. Suzana é sua modelo. A Suzana é tipo aquela que fica do lado, assim, né? E existem os anéis também. Gente, eu vou embora. Tchau. Não, fica aqui, por favor. Então, o pingente e os anéis, esses menores, eles vão trabalhar o campo áureo. Então, não adianta a gente pegar ali um pingente, colocar no quarto ali e achar que ele vai fazer todo o trabalho. O pingente mirar e falar, vai, anel, vai lá. Né? Ele precisa estar perto do corpo para atuar dentro da nossa aura, porque ele é um espaço pequeno, então ele vai atuar na aura. Então, o ideal é você ter um de ambiente ali e um pequenininho para quando você sai de casa, um pingente, né? Ou até a redonda, se você puder levar na bolsa, para você ter
essa proteção quando estiver fora de casa. Ó que Né? maravilha. A Sil falando que ela deu essa do Laricarro para a irmã dela de presente. Ó que presentão, gente. Que maravilha, Maravilhoso. né? Isso é que Sim. Uhum. Sim, Oi? o orgonite é um presente excelente. Assim, as pessoas perguntam, né? Elas falam, Bruno, eu posso dar um orgonite para uma outra pessoa porque vai movimentar a energia dela? Pode, não tem problema nenhum. Porque é o que você deseja para aquela pessoa. E a orgonite, ela sempre vai trabalhar dentro da linha do que a pessoa... não é uma magia negra que a gente vai É, deixar de ter os aprendizados. é muito Né? importante falar isso. Igual você falou, se a pessoa não quer, ela vai bloquear aquilo lá, né? Se ela ganhou, falou, nossa, o que é isso aqui? Eu não, né? Não quero que isso aqui funcione, porque nem acredito nisso. Ela não vai Ou, ficar trabalhando contra a vontade da pessoa ali, né? O que a pessoa escolheu para ela, né? exato. Assim, na verdade, assim, todos os coisa. ensinamentos que a gente vai ter na vida, o orgonite não vai tirar. Então, assim, tem quantas coisas que aconteceram na vida de vocês que naquele momento você fala assim, que coisa horrível que está acontecendo na minha vida, por que eu estou passando por isso? E hoje, depois de entender, você fala, ainda bem que aquilo aconteceu, porque eu aprendi tanta coisa. Então, o orgonite ele não vai tirar esses aprendizados que você fala assim, olha, eu estou passando por uma dificuldade. Mas essa dificuldade ele tá para virar uma força, né? Porque a dificuldade vai virar força uma hora. Se você vai, você faz seu caminho, essa dificuldade ela vira força. E o orgonite ele tá ali para te ajudar, te dar aquele empurrão. Você fala, não, tô entendendo, tô com vitalidade para fazer isso. Então vai te ajudar nesse sentido. E aí você Então, consegue. tá liberado dar de presente, né, Bruno? Liberadíssimo. Você pode escolher lá, você fala, eu quero saúde para essa pessoa, você vai dar de saúde. Daniela, Um vou escolher o meu com o Bruno, botar lá no seu Ó, carrinho. a Daniela, ó, a que a Daniela mais dá de presente, ó, o da Dora, que você tem. Ela é muito Ela, maravilhosa, né? ó, a família toda, cada um tem um. Cada um tem o seu Ah, nome atrás, assim, né? Tipo, e que presentão, né? sim. E que presentão. Se eu te perguntar uma coisa, Bruno, Vai. a gente falou da área da prosperidade, falou da saúde, mas pelo que eu já vi nos meus atendimentos e no meu autocuidado, Uhum. ela atua em todos os campos, né? Exato, exato. Exato. Dá pra gente trabalhar, porque são frequências. É como se fosse, eu costumo falar assim, né? A pessoa fala assim, ai, nossa, isso existe mesmo. A gente não, né, não tem um rádio ali? Tem um rádio, né? A gente precisa trocar o rádio de lugar pra gente mudar de estação? Não precisa, né? É só a gente virar o dial ali, né? Ou colocar no número, Exato. agora é digital, tudo. Vai vir aquela É, estação. Então, o orgonite, cada um ele tem uma linha energética. Por exemplo, esse daqui, ele vai fazer esse corte de laços kármicos. É uma energia de cortar coisas que a gente carrega que não são nossas. Ou naquele momento da nossa vida que você fala, nossa, depois que eu passei por isso, eu nunca mais eu consegui o que eu tinha antes, né? Parece que depois que eu passei por... Alguém passou pela minha vida, parece que nunca mais a coisa foi... Ou quando eu passei por um emprego, nunca mais eu consegui. Sabe quando a sua energia ela fica parada naquela linha do tempo? Esse orgonite ele faz isso. Então, cada um vai ter uma linha. O que a gente não consegue é colocar várias funções no mesmo orgonite. Porque eu costumo falar assim, imagina que o orgonite, assim, ele traz uma energia ali, como se fosse uma tela de televisão. Então, você conecta ali no canal de esportes. Aí você quer ter o esportes junto com um canal de notícias, sei lá. Se você coloca um sobreposto ao outro, você não vai conseguir receber aquela informação. Você pode deixar uma do lado da outra, você vai conseguir entender as duas imagens. O orgonite é a mesma coisa, você pode deixar tudo um juntinho do outro. Mas não dá pra gente fazer uma sopa, colocar todas as pedras juntas e esperar tudo. Não, cada uma tem a sua função. como no atendimento aqui nosso, né, Bruno? Uhum. O assistido pode ter várias questões, Uhum. mas é sempre assim, né? Qual te incomoda mais? Essa. Aí vê no campo, bate, então vamos embora. Sim. As outras vão vindo atrás, a gente vai tratando? Vai. Mas não tem como ser igualzinho todas ao mesmo tempo, Não, né? como se E fosse uma tudo é cascata, um né? processo, né? É um processo, Sim. uma cascata. Às vezes você desata um nó que vai desatar o outro. Então, assim, às vezes você coloca um orgonite para o sono que pode melhorar a prosperidade, porque às vezes você precisava ter aquele descanso para ter aquela ideia. Então, uma coisa é conectada à Perfeito, outra, é a nossa evolução, né? perfeito, perfeito. Tomada de consciência. E a gente está aí esquecendo, e eu acho importantíssimo a gente falar dos orgonites para pets. Sim.
Uhum. Sim. Ó, eu já cheguei a contar, eu acho que eu não cheguei a contar a história do meu pet. Foi quando eu comecei a ter, assim, falei assim, não, isso daqui realmente funciona. Porque a gente, no começo, a gente duvida. Por mais que funcionou pra gente, no começo, eu duvidava, assim, eu falava, mas será que faz tudo isso? Porque eu tô sentindo isso, mas eu acho que é meio psicológico meu, e psicológico dessas pessoas também. Eles são os terapeutas, esses terapeutas estão influenciados. Só que o animal, ele não tem. Ele não, né? A gente não. E aí o que aconteceu? Esse orgonete pro pet, esse daqui, ó. Esse é um orgonete pro pet. Ai, que lindo! Lindo. Então, eu recebi esse orgonete porque assim, foi um estalo. Então, todos esses orgonetes foram no pontos da minha vida também. O meu cachorro, né, que na época tá com a minha mãe, mas é nosso, da família, na época eu morava com eles, ele tinha ataque epilético, era um Dachshund. Eu não sei Nossa. se vocês já viram um cachorro tendo, assim, imagina o seu cachorrinho, é a coisa mais triste do mundo, assim, é horrível você não poder fazer aquilo, porque é Nunca puro vi, mas amor ali, já tô com o coração é doendo já. horrível, é se Uhum. debatendo e você falava, nossa, e eu levando ele no médico, no veterinário, tomava o medicamento e ele magrinho, e estava tendo ataque epilético, e já estava assim, toda semana, aí começou todo dia, aí o médico falou assim, olha, o Ai, veterinário, não vai, não vai mais, né, já está desenganado, não tem como. Recebi esse orgonite e coloquei debaixo da caminha dele. Isso, 8, 9 anos atrás. Coloquei. No dia seguinte, ele não teve ataque epilético. Aí passou uma semana, ele não teve ataque epilético. Aí deu o ataque, mas deu um ataque mais fraco. Aí foi passando. Aí depois de um mês, ele teve o ataque de novo, mas mais leve, depois mais leve, depois mais leve. Há 9 anos atrás, ele está vivo até hoje. Tem 15 anos. Então, uau! para mim, aquilo ali foi ele, tanto que quando você recebe um negocinho ali, você fala assim, parte desses orgonitos são revertidos para ajudar animais. Não sei se vocês já leram ali. Sim, sim, Porque sim. é um compromisso meu, porque ele me mostrou, né? Então é uma forma de eu doar também para esses animais que não tem uma família ali, que, né, que precisam disso. Você Então, recebeu a graça e aí você está distribuindo ela nessa forma de doação, né? exato, e ele me Nossa. mostrou isso. Ele falou, não, isso daqui funciona. E eu coloquei aquele orgonite ali debaixo da cama dele, com toda a fé do mundo, e assim, e funcionou. E eu tenho Então você vários colocou depoimentos. embaixo da Embaixo caminha da dele? caminha dele, sim, embaixo da caminha dele, porque é para atuar no ambiente. A gente pode colocar na coleirinha? Pode, mas muitas vezes alguns ficam incomodados de ter aquilo ali. Então a gente pode Uhum. trabalhar no ambiente. Obviamente não vai deixar para ele ficar mordendo, né? Você vai colocar num lugar que ele não, ali na caminha dele Sim, ele não tirava. dependendo do cachorro, em 2 mordidas ele já acabou com isso aqui. Sim, Bruno, assim, tem. Fantástico, fantástico, fantástico essa história. Tem uma pergunta aqui em relação. Não é nem pergunta, é para você claro. falar na renovação das plantas, que ela tem alguma história aí com pé de limão E dela. Então, conta aí disso, de colocar nas vamos lá. plantas. Ó, sempre começo pelo comer, porque onde começou ali na minha vida, né? Minha mãe, Tá. ela sempre quis ter uma chácara, né? E ela gosta muito de planta. E ela conseguiu, né? Conseguiu, trabalhou a vida inteira ali, conseguiu a sua chácara. E ela tinha um orquidário. Então ela sempre quis ter um orquidário ali com as orquídeas. E Nossa, aí legal. aí eu chegava naquele orquidário, mas não tinha uma orquídea, assim, não tinha uma florzinha. Era só o verde, assim, não tinha orquídea. Não dava orquídea. E ela gostava daquilo, mas não ia. Aí eu falei, mãe, vamos colocar uns orgonite aqui? E coloquei. E começou a colocar orgonite ali. Mas o negócio começou a florescer para todo lado. Então, assim, se a pessoa lá tem dúvida do orgonite, coloca um orgonite numa planta e você vai ver como ela cresce rápido. É muito rápido. Porque o orgonite, ele recebe. Então, uma das formas, um dos testes que eu faço para mostrar que o orgonite funciona ali, é colocando perto de uma planta. Você pode colocar, ou planta um feijão, deixa um feijão num canto ali com orgonite e outro no outro. Você vê que o feijão com orgonite, ele cresce assim. Né? Então se você quer ter flor bonita, né? Existem até testes, assim, eu vi até um estudo, um orgonite bem feito, tudo direitinho, por uma universidade lá da Inglaterra, que eles poderiam substituir os agrotóxicos, aquela parte para crescer a questão da plantação, por orgonites. Só que é uma coisa que né, não tem interesse público, né? Ainda Ah, uma hora vai ser. não, não tem.
Mas o conhecimento, para quem tem interesse, leva a pessoa longe por ela, né? Sim, Não precisa de exato. apoio. Então, Maravilha. então assim, Tem alguém falando aqui do gatinho aí, isso, olha lá. Eu pus o do pet junto dos medicamentos do meu gato e agora ele está sarando que completamente. maravilhoso. Que Sim, incrível! maravilhoso. Assim, ó, Obrigada, Maria Cláudia, por ter escrito isso. Que coisa incrível. gratidão. Não, fico muito feliz. Assim, só lembrando dos pets, não é para dar orgonite pro pet, não é para deixar, não é para colocar. Uma forma também, que é para todo mundo pode fazer, é colocar, ó, eu faço muito com a estrela, colocar água em cima, né? E você vai recebendo, você vai tomando essa água energizada. Então você pode energizar com a energia que você quer, né? De saúde, de cura emocional, você pode colocar, né? De dor, às vezes você está com dor, você coloca, então você pode energizar. Só que às vezes as pessoas elas acham que pode colocar dentro da água. Não, gente, é fora da água, né? Porque... Então, eu também eu sou assim, como deve ter muita gente assim. Eu gosto dos detalhes. Então, Claro. por exemplo, quanto tempo eu deixo minha aguinha lá em cima antes de eu tomar? Você pode colocar ela de manhã e tomar ao longo do dia, né? Tá. Tem gente que coloca no filtro. Você coloca perto do filtro, porque aí ele já vai, né? Mesmo que seja o filtro. Trabalhando toda a água que entra ali. Ó, a Roseli falou que um mês que ela colocou lá no pezinho de limão, tá cheio de flor e carregado de frutos. A Roseli que maravilhosa, delícia. a Roseli maravilhosa. Nossa, Roseli, eu que amo um limão, hein? Tô feliz a beça por você. Sim. E ela mandou foto antes. Ela falou, Bruno, o que você me aconselha, né? Aí, inclusive, ó, o que mais funciona para a planta é esse daqui, ó. De transmutação de energia negativa. Chama transmutação de energia negativa em alegria e motivação. Esse daqui é o melhor para plantas. Ai, que lindo. Suzana. Todos que aparecem ali. Ai, que lindo. A Suzana, ela tá fazendo tipo um checklist, né? O que ela não tem, ela já tá colocando embaixo. A gente tá achando que ela chega pertinho pra ver, não, ela tá com um tablet aqui com o carrinho lá do Bruno. Só Eu passei uns dias sem entrar, quando eu entrei tinha um monte de gráfico novo. Meu Deus, o que é isso? Aonde estava? É verdade. Que eu não vi. Então vamos, agora que ela falou, vamos também conta para nós em relação a essa junção dos gráficos de radiestesia com os orgonites, Bruno. Sim, os gráficos de radiestesia, a gente tem, assim, quando a gente imprime um gráfico, a gente não pode usar muito aquele gráfico e ele tem uma folhinha ali, então ele não é tão poderoso. É bom a gente sempre usar uma plaquinha, né? Só que o que acontece com as placas? As placas, muitas vezes, elas ficam com a energia, ela fica com aquela energia ali do outro trabalho anterior. Então, deixa eu pegar uma plaquinha aqui, porque senão, né, a gente não sabe o que... Ó, essa é uma plaquinha de desembaraçador de relacionamentos. Né? Então, Ai, ó. Turbilhão prosperada. Viu, Suzana? Não falei nada. Não falei nada. Logo ela tira dela, calma. Ah, olha aí, ó. Pronto. Os outros estão ocupados. Então como que veio, assim, eu tinha muito esse negócio, e as pessoas tinham muito medo, assim, de falar assim, ó, eu vou fazer um tratamento com uma pessoa, depois eu vou passar para outra, será que vai ficar com a energia da outra pessoa? Será que eu tô limpando bem isso daqui? Então aí veio de colocar os orgonites. Então, isso é uma preocupação séria, ela é pertinente, porque você vai passar uma energia da outra pessoa. Sim. Então é um orgonite, um polo positivo e um polo negativo, né, o yin e o yang, que a gente consegue fazer a limpeza dessa placa. Então você pode fazer o tratamento e depois você pode usar em outra pessoa. E não tem problema. Isso daqui você vai usar vitalício, né? Você pode seguir ali. Outro ponto Olá. que a gente esqueceu de falar. As orgonites também não precisam de nenhuma limpeza, nada. Elas são plenas em tudo, inclusive na não necessidade de recarregar a energia delas, de limpar algum resíduo. Não tem. Não. Não tem essa. Exato, a gente não. Diferente dos cristais, né? Muito terapeuta também trabalha com cristal, então a gente tem que tomar cuidado com a questão dos cristais para não usar um cristal com a energia de outra pessoa. O orgonite você pode passar de um para o outro, assim, que não tem problema nenhum. Então, às vezes, um cristal que a pessoa coloca a mão já tirou toda aquela energia que você tinha carregado. Sim. O orgonite não. Você pode usar o orgonite direto, usar de uma pessoa, emprestar para aquela pessoa que às vezes está precisando naquele momento, depois você pega de volta.
pode fazer isso, não tem problema nenhum, né? Então, o orgonite tem isso. De não precisar carregar. Outra coisa importante que a gente não falou ainda, e já que estamos falando de gráficos e falamos do relógio, é desse amigo. Uhum. Ó, a O Andrea tá aqui, ela também quer contar tudo que ela tem um monte, tá? Tá, Andrea? Já entendi também que você é da turma da Suzana e da Daniela, que tudo que fala, eu tenho esse, eu tenho esse. Já entendi, Andrea, já entendi, tá bom? Eu já O entendi. relógio então, e assim, muita gente que tem dificuldade de usar pêndulo, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de acreditar na resposta do pêndulo, porque assim, a gente tem os 5 sentidos ali, né? Mas tem alguns outros sentidos que foram escondidos, não foi desenvolvido desde a infância. Então, esse sentido do subconsciente trazer uma resposta para você através do pêndulo é muito difícil, né? Porque a gente não aprendeu desde de pequeno. Então, o orgonite, ele parece ter uma vida própria, assim, parece que ele te guia mais fácil. Então, ele mesmo já vai para o lugar, você se coloca ali à disposição, né? De realmente colocar a sua intenção. E ele tanto faz a energização, né? Você consegue tanto energizar quanto fazer as perguntas, né? E o que a Suzana falava, o orgonite, ele não precisa, a gente não precisa recarregar o orgonite, mas a gente pode usar, como vocês usam, né? Com outras terapias. Então, vai usar com a placa radiônica, pode usar outros cristais do lado, né? Ele limpa os cristais. A gente pode usar com vela, com incenso, a gente pode potencializar. Não que o orgonite precisa da potencialização, mas a gente pode usar outras energias juntas para potencializar e atingir o objetivo. Assim como outras técnicas que eu trabalho, que são técnicas extremamente amorosas, né? O orgonite, todo o trabalho dele veio só para agregar, não veio para brigar com nenhuma técnica, com nenhum outro movimento que você faça ali no seu trabalho, ele só vem agregar. É assim, é uma energia extremamente amorosa. Extremamente, e totalmente, na verdade, ela é totalmente amorosa. Às vezes, Bruno, eu estou atendendo e meu trabalho é praticamente 100% online, né? E às vezes, por exemplo, uma assistida, vou falar do último exemplo, assim, estava extremamente com o coração partido, assim, mas, sabe, nível hard, né? Então, fiz as medições, realmente casava tudo que ela estava falando e tal. E aí, o que aconteceu? Enquanto eu estava fazendo o atendimento ali com ela, eu já coloquei para ela esse aqui. E aí ela foi, sabe assim, a energia dela foi equilibrando, ela já foi ali, já que já não estava tão doído no peito, tão apertado. Então, assim, as pessoas acham que depois a gente vai fazer um monte de coisa. Não, durante, ali, conforme está acontecendo. Você não precisa parar o seu trabalho para depois pegar as orgonites e fazer um outro trabalho. Não, eu passo com o trabalho andando. Então, eu estava aqui, já estava trabalhando para ela e tal. E assim, eu vou falar de novo, gente, foi muito rápido, tá? Porque ela não estava nem escutando o que eu estava falando. E aí ela já começou a falar, não, realmente. Quando ela começou a falar realmente, eu falei, orgonite, gratidão, entendi que você agiu. Então, é assim, porque algumas pessoas não querem que fique a ideia de assim, poxa, mas eu já tenho tantas técnicas, aí eu vou trabalhar com as minhas para trabalhar. Não, é junto, né? Junto. Você pode fazer tudo separado, mas você também pode ter a praticidade de ir colocando ali, já montar e ter a ação delas imediatamente ali, em conjunto, né? Sim, o orgonite, ele meio que segura, não sei se vocês percebem, assim, muitas vezes você faz uma terapia, né, uma constelação, que é maravilhosa ali, e aí depois de um tempo a pessoa meio que tende a voltar, né, para aquilo ali. O orgonite, ele dá uma empurradinha assim, ele fala assim, não volta não, vamos para frente, né? O orgonite, ele segura esse tempo maior, ele dá um tempo maior para a pessoa conseguir fazer o download dessas informações. Fantástico, assim, no pêndulo de orgonite é que, por mais que a pessoa tente manipular a resposta, ele não vai, não. Não vai. Ele não funciona. Ele vai te dar a resposta do campo. Ele não vai dar a resposta que você quer. E isso, para um trabalho terapêutico, é muito importante, principalmente para quem está começando, que não tem segurança de permitir esse escrutínio do campo.
Uhum. A puxar Sim, o isso, de para um lado. pensar, fui eu, ou é Exato. real essa resposta fidedigna aqui, ou meio que eu que achei que era para o sim e foi, né? Uhum. Porque é, Completamente isento, ele está ali, ele vai, ele responde, e você só fica com aquela cara assim, nossa senhora. Sim. E muitas vezes você torce para que ele não dê aquilo lá, porque muitas vezes nem sempre é o que a gente quer, né? Pois E aí você fala, nossa, eu vou é, ter que falar isso pro meu assistido, porque a gente tem o terapeuta aqui, assim, a gente, muitas vezes a gente se vê numa encruzilhada ali, fala assim, gostaria de te dar uma boa notícia, mas preciso te falar claro, claro. E porque o assim, campo diz né, isso. ô Bruno, eu também tive aula com o Darcy, né? E eu aprendi com ele e trago muitas coisas que Sim. assim, né? Falou, sentiu, falou, né? Porque senão fica com a gente. E se a gente segura para não falar, porque, nossa, como é que eu vou falar isso e tal? Aquilo fica num looping dentro da gente que você fala, nossa, acho que eu vou na casa desse assistido agora, lá em Portugal, eu vou lá falar com ele. Então, assim, uma coisa que eu trouxe é assim, sentiu, falou, porque a gente só é um canal Uhum. ali, né? Aquilo não é nosso. A gente está sendo um canal para que a pessoa se cure, para que ela tenha consciência, para que ela tenha uma clareza daquilo. Então, realmente, às vezes não é muito agradável o que a gente vai falar, mas mas é o que precisa ser feito, né? ser dito, precisa ser feito, e a gente tem uma responsabilidade gigante na hora de fazer isso. E você, Uhum. Sim, com certeza. com a Porque se vida de tá uma. para um lado É, e você vai para o outro, né? Você tá induzindo a pessoa a ir mais pro fundo porque a pessoa já está procurando porque ela precisa de ajuda. Então Exato, é o nosso exato. ouvir, né? O sentir falou, é o nosso sentir. A espiritualidade Uhum. ela sabe o que ela vai falar É. e ela sabe que você tem que ter essa responsabilidade, porque senão para em você, parou a energia em você, você tá segurando, né? A evolução. exatamente. Uhum. Tanto prejudica a pessoa como a mim. E, Exato. Bruno, tem alguma contraindicação Não, no uso do Nietzsche? não, o orgonite não tem nenhuma contraindicação, né? É só esse negócio aí, não colocar o orgonite dentro da água, né? É a forma de usar ali. Mas o orgonite ele serve desde criança até pets, até para tudo, né? Desde E criança a a bebê, que você fala, bebê, bebê. Pode bebê, usar assim, bebê. até a gravidez, né? Muita gente procura para poder. Tem muitos casos de mulheres que não conseguem engravidar, coloca o orgonite ali, consegue fazer toda gestação e depois manda mensagem e fala, Bruno do Bruno, céu. maravilhoso. Sim, Uau, sim, da saúde ele tem Ele esse. Cadê? Da ele saúde. trabalha de Ó, uma forma mais ampla. É fantástico. que lindo. Não faz nada que eu tenha que não, porque senão eu vou É, apanhar, eu Mariana. também acho, entendeu? Porque eu tenho que dar uma, né, segurado. Hã? Não tem nada, eu não postei nada, é tudo mentira, é uma não falei ilusão. nada. Eu não falei nada, eu fiz uma foto do site do Bruno, tá todo mundo aqui, ó. Sim. Bruno, Hum. e como é que funciona o seu trabalho? Porque a gente teve uma super aula aqui dos orgonites, né? E tenho certeza que tem muito mais coisa para falar. Fica à vontade de falar o que você quiser, mostrar qual orgonite você quiser aqui. E a Suzana também eu deixo, tá? Se você mostrar todos que você quiser. Mas como funciona o seu atendimento? Você tem um protocolo, então vai começar pela leitura de campo e aí você vai seguir, ou você tem vários tipos de atendimento? Porque eu já vi você também nas lives com o tarô, né? Sim. É, como é que funciona aí? Funciona assim. A pessoa ela pode, então ela tá com eu estou com um problema aqui no emocional. Você pode escolher os seus orgonites, ir lá no site escolher e pegar, porque tudo que você sentir tá certo, tá no caminho ali. Então você pode ir ali, ou você vai escolher um presente, ou você vai pegar um orgonite pro celular. Eu não vou indicar um orgonite pro celular, porque todo mundo precisa de um orgonite pro celular, essas coisas assim. Mas às vezes a pessoa ela tem uma coisa mais específica. Então ela fala, Bruno, eu estou passando por uma dificuldade específica num relacionamento, ou no meu momento de vida, ou na minha saúde. Nesse momento, eu falo, vamos fazer uma leitura energética para a gente ver como que está a sua energia. A partir disso, eu faço a indicação dos orgonites. Então essa é uma leitura onde eu vou ver o campo da pessoa, vou fazer toda a leitura de campo, vou tirar as cartas
também, porque nas cartas é onde a gente consegue mostrar para a pessoa em imagens, né? Fala, olha, tá vendo? Ó, é isso, 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 isso. A partir dessas imagens, né? Então eu vou fazer a medição através da radiestesia, vou fazer a leitura de campo, que é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo de terapeuta ali, né? Muito com a apometria a gente desenvolve também. Vou fazer a leitura das cartas e a partir disso eu falo assim, olha, é isso daqui que precisa, né? É esse o caminho que você tem que seguir, a espiritualidade está te falando isso daqui vem daqui, porque às vezes tem coisas como eu falei lá no começo, pode ser que venha de antepassados, pode ser que esteja num ponto de um relacionamento, alguma coisa que aconteceu na sua vida ali há 4 anos atrás, na parte do emocional, que você nem tinha lembrado, porque o nosso subconsciente, às vezes a gente passa por alguns traumas que ele joga tudo para debaixo do tapete, né? Aí a gente tá lá passando mal, você fala, o corpo tá tentando limpar e você não sabe o que tá acontecendo. Então é nessa hora que precisa alguém para fazer uma leitura de campo para falar o que está acontecendo. E a partir disso eu faço a indicação dos orgonites. Então são esses 2 caminhos ali que eu trabalho. Tanto a indicação dos orgonites. E aí como... a pessoa retorna com você para ver o andamento disso? Como que funciona depois? Então, aí ela tem, eu vou falar como que ela vai fazer todo esse trabalho, esse primeiro trabalho, vai colocar o orgonite em tal lugar, então ela vai receber e vai sentindo a diferença. Num ponto, se ela fala assim, Bruno, olha, eu senti que melhorou, mas eu acho que ainda tem alguma coisa. E aí eu consigo fazer uma nova leitura de campo e falar para ela, faz os ajustes. Muitas vezes a gente vai indicar até uma outra coisa que não seja orgonite, um número de Grabovoi para colocar embaixo, alguma linha, né? A Suzana mesmo, às vezes mandou mensagem, tudo. Eu estou sempre aberto para falar com as pessoas ali, para ter essa coisa próxima. Eu gosto muito de ter essa coisa próxima das pessoas, né? Porque faz parte, né? Eu acho que faz parte a gente ter essa conexão. Então, aí depois de um tempo, então o orgonite ele fala, olha, uns 2 meses deixa esse orgonite atuando. E depois você me fala como que você tá. A pessoa fala, Bruno, resolveu. Bruno, não resolveu. Aí a gente vai conseguir fazer uma outra leitura, falar assim, olha, então vamos seguir por esse caminho, né? Vamos seguir por esse. Muitas vezes a gente precisa até falar para a pessoa, olha, isso aqui tem que passar por terapia. Essa parte, porque tem a parte da pessoa também, né? Não é simplesmente colocar ali. O orgonite sim vai fazer muita coisa. O movimento que a pessoa precisa fazer também para sustentar tudo aquilo que os orgonites vão trazer para a vida dela de maravilhoso, né? Exato. Sim. Se não vira só uma fase boa, e aí ela vai provavelmente dar uma caidinha depois, né? Aquele negócio, né? Às vezes volta com a roupa diferente, né? O problema volta com a roupa... A gente arruma ali, né? Termina aquele relacionamento, vem um novo, só muda a roupa. E agora, né? Agora tá de Maria Chiquinha. Sim, mas é dessa forma. Então eu trabalho com isso. E também trabalho com a mesa radiônica, o atendimento de mesa radiônica, que é um trabalho mais terapêutico, quando a pessoa fala assim, olha, já tem os orgonites ali, aí eu faço o atendimento da mesa radiônica, que é uma mesa orgônica, né? Que ela trabalha com os orgonites também, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a mesa orgônica, que ela vai trabalhar o equilíbrio dos chakras e a limpeza energética, né? A gente tem vários raios para trabalhar aqui nessa mesa. E aí vem com os orgonites também, né? Então eu faço todas os orgonites, você disse que ela vem é o quê? Plasmados? Não. O orgonite mini, 7 chakras, né? Ele vem. Ah! Então Então, por exemplo, você vai ver aqui que a pessoa tá com... A pessoa tá com baixa energia. Tá tendo um treco, gente. Socorre. Vai lá, Daniela. Então a gente vai ver aqui, por exemplo. A pessoa tá com baixa energia. Quais são os chakras que a gente precisa trabalhar? Ah, vai chakra básico. Então aí você vai colocar aqui. Chakra frontal, coloca ali. Aí você vai fazer ajusta, harmoniza, equilíbrio, energiza, ajusta, harmoniza, equilíbrio, energiza. Próximo raio. Né? Então, assim, até para as pessoas que já têm um pouco de conhecimento também podem ter essa mesa, porque essa mesa está lá no site. Mas eu faço o atendimento dela também quando a pessoa não... Ela fala, não, Bruno, eu quero que você faça. Aí eu faço. Essa Bruno Oi? Também? Você usou a mesa também? Eu canalizei a mesa. E sim, essa mesa é canalizada do Orgonite Sirius. Mostra os nenezinhos de novo, Bruno. Aqui. Mostra os nenezinhos da mesa. Aqui, ó. Que linda. Tá aqui que vem com... Não, e mostra os organites nenê da mesa, por favor. Eu preciso ver de novo, gente. Para quem não viu, que achou que foi rápido. Sim. Vamos lá, ó. Agora eu vou mostrar todos também. Agora, porque são 7, né? São 7 chakras, são 7 orgonitezinhos. Olha aqui, ó. Ai, dá pra ver? Ai, dá muito pra ver. Tá vendo? Ai, gente, por favor. Vocês têm que ter essa mesa com esses nenezinhos, por favor. É maravilhoso.
maravilhoso. Então, assim, até para quem já trabalha com outras mesas, tudo, essa é uma mesa que você limpa, faz aquela limpeza energética. E vocês sabem, colocar a radiestesia, mesa radiônica com orgonites, a gente consegue um resultado. É outra coisa. É outra Sim. coisa. Vira outra categoria de trabalho, outro nível, vai muito para cima, assim. Sim. Sobe muito. Muito. É maravilhoso. Ver Maravilhoso. a diferença que é um atendimento sem o orgonite e outro você usando a energia do orgonite a teu favor. É Sim. essa a diferença. Não dá para botar um número. Sim, principalmente para quem é terapeuta, a gente acaba absorvendo muita energia, a gente ajuda, mas a gente é muito sensível, né? Então eu costumo falar para as pessoas, quando eu faço atendimento, que eu falo assim, olha, a gente tem dois lados de ser sensível. Um é que a gente capta tudo de todo mundo. Isso é horrível. Mas o outro é que a pessoa pode estar sorrindo na sua frente, que você sabe que aquela pessoa, ela não é aquilo que ela está mostrando, né? Então tem a parte boa e a parte ruim. Os amigos do meu filho já sabem, eles sempre falam assim pra eles, quando eles começam com uma conversinha torta pra cima de mim, eles falam assim, com a minha mãe não, cara, ela é igual um polígrafo, com ela não. Já sabe. Então, pra gente diminuir essa parte mais sensível, né, e conseguir fortalecer, os hormônios estão ali, pra gente conseguir dar essa fortalecida, né, dessa parte mais sensível. Porque, assim, na minha história ali, antes de eu colocar os orgonites, tinha épocas que eu não conseguia nem sair de casa, isso era bem sensível mesmo. E hoje, graças a Deus, assim, então, meio que assim, foi uma bênção pra mim. A gente viver na presença, no trabalho também, não só na vida pessoal, porque tem muitos assuntos que são iguais a coisas que a gente tinha, ou que a gente tem, né, mas que a gente está sempre ali trabalhando e olhando. Então, a gente tem que estar muito atento, porque é muito fácil entrar em ressonância ali ou fazer uma transferência daquilo, Sim, né? E descartar depois de novo. uma carga horrível, porque não é nossa, né? Muitas vezes alguma coisa que você já curou dentro de você, e aquilo, igual, nessa lua cheia aqui, quando a lua tá cheia, o negócio tá, e você vai lá, faz o atendimento, e você conecta com uma coisa que você já curou, achou que tá curado ali, e vem aquela carga energética ali, aquilo ali pode te levar. Então, quando você tem os orgonites ali, aquilo ali te segura. Você fala, não, tá, eu tô sentindo, já acabou o atendimento, ajudei aquela pessoa, mas agora eu vou me revitalizar aqui. Coloca os orgonites, faz uma mesa, aí você fica novo de novo. Olha que lindeza aqui, ó, a Roseli. Roseli, muita contribuição você nessa live, Roseli. Tô amando você. Bruno passa muito direcionamento com a mesa. Fiz uma e é surreal. Eu tenho certeza. Eu já tenho certeza disso. A Roseli, ela passou no atendimento da mesa, né, também. Esse atendimento da mesa, ele funciona assim. Antes a gente conversa, eu gravo o atendimento, né? Então eu deixo ali, a pessoa fala, bota no YouTube, ou tem um canal também ali, né? Que é aquele Orgonites Terapêuticos. Obviamente eu não coloco o nome da pessoa, né? Só faço a leitura, porque até outras pessoas estão aprendendo a usar a mesa também, então elas acabam aprendendo. E aí, depois a pessoa pode voltar e assistir o atendimento de novo. Então eu falo com ela, eu passo tudo que foi passado ali, e aí depois ela volta e pode assistir quantas vezes ela quiser esse atendimento. Ah, isso é bacana. A Adriana também já passou também no atendimento. Adriana, então também sabe que é maravilhoso, né? Sim. Então eu também vou querer, viu, Bruno? Você me aguarde. Vamos fazer. Você me aguarde, entendeu? Segura que maravilha. Que maravilha. Segura. Bruno, agora a curiosidade, né? O processo de fazer. Ainda só você que faz? Eu faço a parte da energização e monto os orgonites. A finalização, existe uma pessoa, né? Tem uma pessoa super de confiança, um amigo, que ele faz a finalização hoje dos orgonites e ele faz as caixinhas dos orgonites. Então, por isso que hoje... Porque assim, com a dimensão que você tomou, e eu já vejo muito mais, eu tô pensando aqui, gente, vai ficar humanamente impossível, né? Que você faça tudo do começo ao fim, né? Sim, não, hoje eu já não consigo fazer. Por exemplo, os atendimentos eu não fazia os atendimentos antes. Agora, morando aqui em Buenos Aires, eu consigo fazer os atendimentos daqui e eu tenho essa pessoa que me ajuda lá. Então, assim,
ele vai fazendo, né? Faz a finalização, faz as caixinhas. Então é dessa forma. Mas eu vou, a cada 1 mês e meio, eu estou no Brasil ali para poder fazer toda essa parte de energização, fazer a montagem do orgonite, e aí depois ele vai fazer o acabamento, vai fazer a parte de baixo. Né? Então, assim a gente está Entendi. conseguindo Então, fazer até sempre agora. vai ter sua energia, então podem ficar tranquilos que tá passando pelo seu crivo para ver se está tudo certo, então você está energizando todos. Então, Claro, não, tranquilo. não, e assim, acredito que, né, no futuro talvez eu possa ter outras pessoas, mas sempre tem uma ressonância. Sempre a gente vai conseguir, né, não fica, a pessoa que não está na conexão, ela não fica. Então, Não. para mim é muito importante, porque é o que eu falo, a gente não pode falar uma coisa e fazer outra, né? Falar para as pessoas assim, não, gente, você tem que ver a procedência e aí você vai lá e faz de qualquer jeito. Não, você tem que ter responsabilidade no seu trabalho. Porque eu acho que é isso que faz, como a Suzana falou, olha, Mari, esse aqui você tem, é esse daqui, né? Como a Daniela, como a Roseli, né? Uma que vai Mas não indicando pra pensa outra. que ela falou com essa tranquilidade, não. Era praticamente uma ordem de um general. Que eu tinha que Olha, comprar quando você eu tinha vai que agora conhecer, sim. entendeu? É agora, pega no link. Já comprou? Mas ela não sei quantas vezes ela me perguntou. Você já comprou? Você já comprou? Mas não é possível que você não comprou. Lembra, Sô? Gente, mas eu não sei se vocês percebem. Às vezes, a gente tem uma resistência, né, à mudança. Porque às vezes aquela mudança ali é uma coisa assim, tá pronto para mudar, mas parece que você fala para a pessoa, entra por ouvido e sai pelo outro. Por isso que a Suzana No está de parabéns. começo, o meu foi assim. Eu falava, não, eu sei que deve ser legal, Suzana, mas. E ela ficava, e eu te agradeço agora publicamente, Suzana, pela insistência e pelo comando, porque foi uma ordem mesmo, e foi uma ordem maravilhosa de eu comprar os orgânicos do Bruno. E a hora que eu falo umas coisas para ela, ela pega o óculos dela, vira de cabeça para baixo. Assim, faz comigo, não. Sentiu, falou, né? Sentiu, falou, tem que falar. Ela, coitada, ela pega a carona das minhas divagações. Aí tem hora que eu falo umas coisas assim, tão viajandona, aí ela vira o óculos de cabeça para baixo. Assim. Mas às vezes não é nem a gente que tá falando, né? Às vezes. Com certeza. E assim, Bruno, para falar com ela, uma conversa simples, tá? Você tem que estar munido de papéis, caneta, lápis, apontadores, lapiseiras de última geração, porque é o seguinte, ela fala e não lembra nada, e depois faz assim, você anotou? Eu falei, eu só liguei para saber se você tá bem, né? Mas, gente, Tem que estar de prontidão. Mas é assim, igual quando eu faço na live, não sei se você já viu na live, eu falo, gente, quando vocês me mandam mensagem, vocês me falam o que eu falei para vocês, porque eu não sei, eu não vou lembrar o que eu falei. É como na apometria. Uma vez que você faz a apometria, você não lembra mais. Gente, eu não lembro de uma sessão de apometria. Ele é apagado da nossa memória, porque é coisa que não é uma informação nossa, é uma informação para aquela pessoa. Então você não segura. Eu não anoto nada em atendimento nenhum. Eu entro, a pessoa pega a informação que eu tenho que pegar, falo o que eu tenho que falar. Ai, Suzana, mas a pessoa vai voltar. Quando a pessoa voltar, eu entro no campo dela de novo e junto uma informação antiga com a nova. E vai entrar a informação que ela está pronta para receber também, que ela vai abrir a porta para receber. Vou parar. Não dá para você sair do campo da pessoa, que é numa outra dimensão, voltar para essa dimensão e anotar no caderninho. Aí eu falo assim, anota, se quiser alguma coisa, eu vou anotar absolutamente. Confiada aí, Suzana, que acho que você nem sabe escrever, viu? Porque você fica mandando todo mundo escrever. Falou com você, anota aí, por favor. De repente. Não vem não, hein? É um garrancho só. Você igual de médico, né? Porque tem que escrever. Quando escrevia rápido. Agora já não escreve mais, tá quântica, né? Hoje foi muito engraçado. Ela falou assim... Já anotou, né? Porque eu já não lembro mais, né? Falou, Suzana, eu já te conheço, eu já estou anotando tudo que você está falando, porque senão são coisas valiosas que se perdem, ou diretrizes que a gente ali juntas, a gente, né, bolou, saiu, e depois ela fala assim, mas eu falei para você não anotou? Então eu já aprendi com a convivência, uma convivência sadia, né? Tá aqui meu caderno com ela, minha caneta, meu lápis, minha borracha.
Tudo de última geração para não falhar, entendeu, Bruno? Porque Sim, senão eu tô frita com ela. quando eu faço atendimento, eu deixo tudo gravado, né? Eu deixo fotos, tudo. Deixando gravado, a pessoa quando chega, ela fala, Bruno, mas aonde que você falou para eu deixar isso? Tá gravado. Porque assim, não tem como, né? Então assim, imagina se eu não gravasse, né? Porque tá ali, ó, esse daqui, esse é a cor vermelha, esse é a cor azul, esse é a cor amarela, né? Esse daqui você vai deixar no quarto, esse daqui é a cor... Aí quando chega, fala, Bruno, me lembra de novo? Fala, vamos voltar, tem que voltar aqui na gravação. Porque senão não. Então, por isso que é bom gravar. Melhor coisa. Sim, sim. A gente não grava, né, o atendimento. Eu anoto ainda, mas tem muitas histórias que a pessoa puxa e tal. Eu falo assim, mas isso daí é do que mesmo? Né? Uhum. Me refresca aqui a memória. Claro, eu anoto as coisas pontuais. Claro. Não dá para ficar transcrevendo tudo que a pessoa está falando, que a gente não tem condição. Mas eu tenho, sim, as coisas pontuais, os maiores traumas, essas coisas, mesmo porque para depois ordenar. Claro. Ordenar e saber assim, já trabalhei isso, já trabalhei aquilo, esse ainda está faltando, né? Igual você falou, trata uma coisa, melhora a outra, junto, né? Aí vai ticando lá tudo direitinho. Sim, porque humanamente possível esquecer, lembrar de tudo, né? Não tem como, né? Então, ainda mais quando a gente acessa um outro campo, a gente está no estado diferenciado ali, a gente não está, né? Não é muito você, né? A pessoa fala, nossa, mas isso aqui você falou, parece que não é... Porque geralmente não é a gente muito, né? A gente só se coloca à disposição ali. E aí a coisa flui. Então, essa é a espiritualidade também. É a delícia, é a beleza disso. Sim. É lógico que horas que a gente vê coisas não muito agradáveis, mas a gente está aqui no propósito de ser contribuição. Então a gente sublima essa parte e continua feliz com várias ferramentas que a gente tem. Eu boto todas as coisas em volta de mim e faço meu atendimento feliz. Maravilhoso. Não, gente, assim, às vezes eu também acho que é bom a gente poder ver, né, e sentir essas energias e falar assim, para num momento que você começa a perceber que você está caindo para outro lado, assim, você está, vale a pena não, vou cuidar aqui da minha energia, vou fazer uma mesa aqui para mim, vou usar meus orgonites, vou cuidar, porque a gente precisa ter esse cuidado. E principalmente quem consegue olhar o outro lado e sabe como que funciona o outro lado também, é bom que a gente relembra, né? Exatamente. Porque também, às vezes, o outro lado mostra um pouquinho de você, né? De padrões que rodam aí, do seu lado... tem gente que não gosta de falar, mas para mim tanto faz também, o seu lado sombra, o seu lado pouca luz, o seu lado não luz, né? Então, como diz a Suzana, para a gente não atender essa ligação de novo, né? Gente, ela não mora mais aqui, licença, né? E tchau. Todo que a gente atende, todo mundo que chega até a gente, né? Então, às vezes a gente vai a Suzana, a Mariana, nossa, elas não sabem o que eu passo. Gente, tenha certeza que se você caiu na mão desse terapeuta, você pode ter certeza que eles já passaram por alguma coisa bem parecida, porque eles têm esse conhecimento, eles já passaram, né? A espiritualidade ela é tão maravilhosa que ela é tudo muito, parece que não, né? A gente acha que é tudo muito físico, mas a conexão ela acontece a partir do momento que aquela pessoa tem alguma coisa para te dar. Até mesmo os relacionamentos, né? Para parte uma parte negativa ali. A pessoa fala, eu tenho dedo podre. Mas é porque tem alguma coisa ali que você precisa trabalhar, porque não é o outro, é você. Sim. Né? Então, é uma conexão daquela pessoa. Então, o que a gente pode dar, porque a gente já passou por aquilo também. Né? Exato. Ó, a Drica aqui, grande live, muito feliz por essa oportunidade. Poxa, Drica, obrigada. Nossa, tá sendo uma delícia mesmo. A gente já tá, acho que há mais de 1h30 aqui, o tempo voou. O tempo voou, não deu pra falar nada. Não, deu pra falar bastante coisa, mas foi maravilhoso. Ai, que delícia. Estava aqui de novo, fazer outra amanhã, outra depois de amanhã, porque sempre... Por favor, me chamem. Eu adorei participar da live, foi maravilhoso. Podemos fazer a segunda, se vocês quiserem. Acho ótimo. Que delícia. Eu também estou muito, muito feliz. Eu estava muito animada.
A sua energia é muito linda, a sua energia é Gratidão. muito leve, ela é muito amorosa e generosa. Então, Gratidão. assim, para quem só passa lá para comprar os orgonites do Bruno, dá uma passada ali no feed dele. Eu escrevi para ele assim, nossa gratidão, né, pela qualidade do seu trabalho e pela entrega, porque ele entrega muito, gente. A cada live ali, Gratidão. ele não entrou só para, vou fazer aqui. Não, tem muita informação, tem dica, tem orientação, sabe? Tem mensagem. Então, assim, em vez de perder tempo com coisas que não estão agregando nada, que você está só ali no automático, rolando o feed de pessoas que você verdadeiramente nem conhece, não ressoam com a sua energia, só porque tem muita gente lá, vai visitar um cara como o Oh, Bruno, entendeu? gratidão. Vai rolar o feed dele, porque Gratidão. é um ganho gigante. Gratidão. Para que eu atendo e assim, eu já disse para muitas das pessoas que passaram aqui hoje, entra lá, o trabalho é feito com muito amor, com muito respeito, com muita Tá? responsabilidade. Se permite acessar uma energia de alta qualidade com uma entrega de amor genuíno. Exato. Então, assim, é rasgação de seda? Tô nem aí se acha que eu tô rasgando seda. Não, Eu achei o seu trabalho maravilhoso, você sabe disso. Desde que eu comecei a me aproximar de você, o teu respeito por cada um que chega para você e pergunta, que te pede uma orientação, você está ali 100% disponível, 100% entregue para isso. E o teu trabalho é simplesmente irretocável. Gratidão. Não tem e uma. exato, e ele faz de um jeito, por isso que eu falei assim, é leve, amoroso, é genuíno, né? E assim, Caminho solto. parece que ele parou tudo, parou. E tá ali falando com você, você virou o mundo dele naquele minuto, sabe? E às vezes, Bruno, é só o que a gente está precisando. Porque a gente também está do outro lado, né? Nós somos terapeutas, mas quando às vezes eu falo com a Su, falei com você esses dias porque estava animada, te agradecendo pelo trabalho, por estar aceitando esse convite com a gente, né? E animada você estar aqui. A gente também está esperando aquele momento de atenção, de uma entrega, e assim, não tem erro com você. Gratidão. Então, assim, gratidão, a sua acolhida é gigante, assim, maravilhosa. Obrigada, viu? Gratidão, meninas. Gratidão pelo convite, né? Eu acho que é ressonância, né? Eu sinto isso em vocês também, do trabalho mesmo, da gente saber que a gente está tocando almas, né? A gente não está ali vendendo um serviço, ou vendendo orgonite, ou, isso daqui. Não, gente, aquela pessoa, ela tem uma história, ela tem uma alma, e a gente está tocando aquilo ali. E isso é muito sensível, né? É uma energia que a gente tem que honrar, assim, né? Se curvar a energia do outro ali, que você está entrando nessa energia. Então, eu fico muito abençoado de poder participar dessa live. Então, se vocês quiserem me chamarem, eu vou ficar muito, muito grato de fazer a Se parte 2. Será quiserem, não. A maravilhoso. gente já escolhe a Já 2, parte está feito, 2. então. Está feito, está feito, está feito. Exatamente. Na razão. E gratidão por estar aqui, gigante. A gente sempre escolhe ser um canal de contribuição e abundância divina infinita, né? Então, que as pessoas possam escutar essa live com coração. Gratidão. Para que elas captem a mensagem e perceberem que a gente escolhe multiplicar amor nesse mundo, né? Sim, com certeza, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, porque a gente já passou por tantas coisas, né? Assim, como terapeuta, já viu tantas coisas, então estamos abertos, né? Somos o canal. Então, né? Não é Então, à vamos fazer. toa que o seu sucesso é colossal. Gratidão. E assim será muito mais, viu, Bruno? Gratidão aqui. Gratidão a todo mundo que passou aqui. Vocês foram também. incríveis conversando aqui com a gente. Alguns comentários passaram, porque né, a gente está ali conversando, mas eu li todos. Vocês foram muito, muito, muito importantes hoje para nós. E para você também que está assistindo aqui a gente gravado. A energia é a mesma, tá? Sim. Então, beijo no coração de todo mundo. Obrigada, viu?
Um beijo Beijo, grande. Bruno. Até a próxima. Muito Até, tchau, obrigada. tchau. 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 Namastê. Obrigado. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo, Su. Beijo. Amei demais, minha linda. Lindo. Obrigada a todos. Beijo.